Se até a semana que vem eles não colocarem o material, não liberarem o sistema, eu mando para você os slides, tá? Vamos lá, então. Tchan, 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 tchan. O que nós vamos ver hoje? Métodos de previsão de demanda. Vamos lá. Prepare a calculadora, tá? Vamos fazer umas continhas hoje. O que vem a ser métodos de previsão de demanda? Para as empresas, né? Não só para as empresas, comércio e serviço, você tem várias formas de trabalhar. Você tem uma forma de trabalhar onde você já tem uma previsão de demanda pré-estabelecida, baseada em dados temporais. Que são os dados temporais? É uma análise que é feita, por exemplo, durante 12 meses, né? Qual o consumo médio, qual a demanda média, né? Pode ser feito assim. E pode ser feito também uma demanda mês a mês. Não, uma programação de demanda mês a mês. Vamos ver aqui. O que é uma demanda? Demanda é a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir por um preço definido em um mercado, sendo interpretada por algumas empresas como procura, mas não necessariamente como consumo. Por que isso? Porque você pode fazer uma programação, você pode pegar uma média da sua empresa lá, mas se tiver uma demanda lá de uma média, né, de demanda de 1.000 peças por mês. Então vamos programar 1.000 peças para o próximo mês. De repente isso pode não acontecer. Então não é necessariamente vendas, tá? É um planejamento que você faz trabalhando com uma previsão de demanda. Essa demanda pode não ser a mesma coisa que a venda pode ser menor e a venda pode ser maior também, tá? Mas é sempre necessário se fazer uma previsão de demanda. Métodos de previsão de demanda. As previsões de demanda são fundamentais para auxiliar na determinação dos recursos necessários para uma empresa, para obter e confirmar uma demanda futura, facilitando a programação de recursos e garantindo o ganho de uma oportunidade de mercado, faz-se necessária a utilização de métodos quantitativos e qualitativos. A gente não... Essa forma que eu falei para vocês de previsão de demanda, né, pegando a média de vários meses, essa forma de previsão de demanda é conhecida como uma previsão média, né? Eu vou falar com vocês hoje aqui 3 tipos de métodos de previsão de demanda. Então, nesse caso, quando você pega a média de vários meses e tira uma média para estabelecer a sua demanda, a previsão de demanda para o mês futuro, isso chama-se média móvel, ok? Por que média móvel? Porque ele pode variar todo mês, né? Você está fazendo de janeiro a dezembro. Aí, quando chega no mês de janeiro, você vai fazer a programação para fevereiro, você vai fazer de fevereiro a janeiro do outro. Então, essa média pode variar. Por isso que é média móvel, ok? Então, os métodos de previsão de demanda qualitativos eles são baseados em análises e avaliações realizadas por especialistas, possuem um nível de precisão muito baixo e são geralmente utilizados devido à influência ou devido à insuficiência ou inexistência de dados históricos. Coloquei alguns métodos aí, ó. Tem o Delphi, ou Delphi, né? Pesquisa de mercado, juros executivos, força de vendas, análise histórica, causais e predileção, que são alguns métodos. Nós vamos ver 3 métodos, mais precisamente os métodos quantitativos, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que são esses métodos qualitativos, tá? Baseados em análise e avaliação realizada por especialistas. Quando você não tem uma ideia do que vai acontecer, né, você conversa com pessoas da área, vendedores, gerentes de venda, pessoal de marketing, para te dar uma previsão, né? Aquelas pessoas que têm mais contato, têm mais vivência, né, com aquele mercado e conseguem te ajudar nesse sentido. Porém, não tem grande precisão isso, né? Essa forma de avaliar pode ser... a gente costuma dizer que o ideal é que essa variação do erro de demanda seja mais ou menos 10%. 10 para menos ou 10 para mais, né? Fora disso, é muito complicado, porque a empresa tem que estar
muito bem estruturada para poder suprir uma demanda maior que 10% do que foi programado. Uma demanda de 10% já é alta em relação àquilo que foi programado. Você fez uma previsão de demanda baseado aí nos especialistas e deu uma variação de 25%, como é que você vai suprir essa diferença? Né? Então, por isso que a gente diz que essa não é tão precisa, ok? Vamos ver esses métodos aí. E temos também os métodos qualitativos, né, de previsão, que utilizam a matemática e estatística, analisa o histórico de demanda, utiliza padrões que sugerem a futura demanda e utiliza métodos causais e temporais. Os quantitativos são séries temporais de projeção, regressão linear, análise de correlação e método sazonal. Okay? Então, nós temos os métodos qualitativos e os quantitativos. No caso dos quantitativos, eles são mais precisos. Eles trazem informações mais seguras para você poder fazer uma previsão. Ok? Então, uma comparação aí entre os métodos, né? Você tem aqui as informações quantitativas. O que elas prevêem? Elas prevêem quantitativas. Elas provêm da onde? Elas provêm da influência da propaganda, da evolução das vendas no tempo, das variações da situação econômica e do crescimento populacional. Então, variação da influência, né, vamos falar da influência da propaganda na previsão de demanda quantitativa. O que a propaganda influencia? Influencia bastante. Por quê? Por exemplo, você pega 5 meses do ano. Em cada mês você tem 1.000, de repente você tem 1.500, de repente volta para 1.000, 1.000 e 1.000. Então, você tem uma demanda média ali de 1.000 com um pico ali de 1.500. O que pode ter acontecido nesse mês? Pode ter sido feita uma promoção, né? Ou a empresa pode ter investido em propaganda, que aumentou as vendas. Então, dessa forma, a propaganda, né, influencia também na previsão de demanda. Normalmente, quando eu faço a previsão de demanda da minha empresa, o que eu faço? Eu pego 12 meses e faço uma análise desses 12 meses. Aqueles meses que tem uma queda muito grande de demanda e aqueles meses que tem uma queda muito alta de demanda, eu tiro fora e faço pela média constante. Por que isso? Porque isso pode influenciar no resultado. Tá? Vamos supor que vamos pegar 3 meses, por exemplo. Eu vou fazer minha previsão do mês que vem, baseado nos 3 últimos meses. Então, tem uma demanda de 1.000, uma demanda de 2.000 e uma demanda de 500. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o que aconteceu para ter esses picos e essas baixas de demanda. No mês que foi 1.000 peças, né, não ocorreu nada de excepcional, foi um mês normal. Beleza. No mês que ocorreu 1.500 peças, houve uma promoção da empresa, né, dando desconto nos produtos e o pessoal comprou mais. E no mês que teve menos demanda, 500 peças, ocorreram greves, pode ter ocorrido algum problema, né, que resultou, falta de matéria-prima, que resultou aí na baixa demanda. Então, quando você tem meses atípicos, quer com picos ou quer com demandas baixas, quando você tem esses meses atípicos, você tem que analisar o que aconteceu nesses meses. Tá? E quando eu faço a previsão da minha empresa, eu pego esses meses atípicos e tiro eles fora e substituo por um valor médio. Por exemplo, eu pego lá 10 meses de 1.000, 12 meses. 10 meses foram 1.000, 2 meses foram 2.000. E eu pego esses 2.000, tiro fora, tá? Pego a média dos 10 meses e substituo esses 2 meses pela média dos 10 meses, tá? Para ficar 12 meses. Tá? Eu faço assim porque aí eu consigo manter uma constante. Ok? Da evolução das vendas no tempo. De repente você lançou um produto que inicialmente tinha pouca demanda, mas com o tempo foi aumentando a demanda deles. Né? Então, era 1.000, foi para 1.200, 1.400, 1.600, 1.800. Então, quando a gente fala em informações quantitativas provindas aí da evolução de vendas no tempo, é justamente isso. Tá?
Não só a evolução, mas também a queda de vendas, né? Também influencia. Variações da situação econômica. Por exemplo, aumentou o dólar. Né? Produtos importados aumentam o preço. Né? Bens de consumo que utilizam algum tipo de equipamento importado, algum tipo de peça importada que vai nesses produtos, obviamente vai aumentar o preço do produto. Então, isso que a gente chama de variação econômica. Pode ser também final de ano, né? Final de ano deve ter uma variação econômica grande com a entrada do 13º. Então, aí as vendas aumentam. Né? Aí chega janeiro, fevereiro, as vendas caem. Né? Então, essas variações da situação econômica, né? Quer seja inflação, quer seja ganhos extras, como o 13º, 14º, sei lá, né? Isso influencia também quando você vai fazer uma análise quantitativa para fazer uma previsão de vendas. E o crescimento populacional. O crescimento populacional está diretamente ligado aí com a evolução das vendas, né? Então, se você fabrica produtos infantis, você tem duas situações. Por exemplo, no Brasil, a taxa de natalidade caiu. Tá? Então, a previsão é que seus produtos também tenham uma demanda mais baixa. Ok? Agora, se a sua empresa fabrica produtos para pessoas da terceira idade, o número de pessoas da terceira idade está aumentando. Então, a probabilidade de aumentar a sua demanda nesse sentido também é grande. Então, são fatores, entre outros. Eu coloquei 4 exemplos aqui apenas para vocês terem uma noção. Perfeito? Entenderam alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma dúvida em relação à quantitativa? Gente. Então, tá bom. Então, vamos para as qualitativas agora. De onde que prevém as informações para você fazer uma previsão de demanda baseado em informações quantitativas? Opiniões de gerentes, opinião de vendedores, opinião dos compradores e pesquisa de mercado. Então, essas é aquilo que eu expliquei, né? Quando você não tem uma base ou não tem um histórico de vendas, você não tem onde se basear para estabelecer, ou pelo menos para fazer uma previsão de demanda, mais ou menos dentro de uma certa tolerância. Então, você utiliza as pessoas que conhecem, né? Ou faz uma pesquisa de mercado, né? Perguntando diretamente para os clientes. Perfeito? Então, tá. Ninguém falou nada, eu vou tocar o barco, hein? Então, vamos ver método por método agora. Método de previsão qualitativo. Tinha falado do Delphi, né? Ou Delphi. Especialistas enviam suas opiniões sobre algum produto que se queira prever a demanda. O coordenador desse processo trata essas informações estatisticamente e retorna esse tratamento aos participantes. Esse processo vai se repetindo até que haja uma convergência de opiniões. Então, no caso do Delphi, é feito com base em informações de especialistas. Então, você faz uma primeira rodada com especialistas, cada um dá uma ideia, né, ou uma posição em relação à demanda, a previsão de demanda. O coordenador do método vai lá e faz uma cariação, né, e pega as informações, faz uma análise estatística das informações e retorna para esses especialistas, até que se chegue a um consenso. Esse é o método Delphi, ou Delphi. Júri de executivos. Esse método procura capturar a opinião de pequenos grupos, em geral, de executivos de nível alto, né, sobre alguma variável que se pretende prever. Vamos supor, um vendedor não tem uma visão, né, macro do mercado, ele tem uma visão micro, né, da área que ele atua. Então, ele não tem condições, por exemplo, de fazer uma previsão de aumento de dólar, de variação do dólar, de variação do euro, né, de taxa de inflação, não tem condições. Né? Então, aí se utiliza o quê? Esses executivos, né? O pessoal lá do alto escalão, lá em cima, que está antenado, né,
nas questões de mercado, questões financeiras, né, questões econômicas. Esse pessoal traz as informações, né, que também não é, né, muito precisa, mas pode acontecer. Quando que se utiliza esse método? Quando você está no mercado muito instável, tá? A instabilidade de mercado é grande, você tem uma variação de impostos, você tem uma variação de vendas muito grande, você está tendo uma variação de inflação também, né? Então, você quer saber, você não tem certeza do que vai acontecer o mês que vem. Será que o dólar vai aumentar? Quem pode te informar sobre o dólar vai aumentar ou não? Os caras que estão lidando lá em cima, o pessoal da alta, né? Da alta cúpula da empresa que vive mexendo com isso. Então, esse pessoal pode trazer alguma noção. Ó, vamos segurar um pouco, porque o dólar, a previsão é que o dólar aumente no mês que vem. Então, não adianta fazer uma previsão, uma previsão de demanda muito grande, que é capaz de não vender. Então, essas ideias quem pode trazer são as pessoas lá do alto escalão, tá? Força de vendas. Nessa abordagem, cada vendedor ou representante de força de vendas emite sua estimativa localizada e desagregada. O composto agregado de todas as estimativas desagregadas é tomado como estimativa global. Vamos explicar essa agregada e desagregada aí. Por exemplo, um vendedor tem uma área específica de atuação, né? Vamos supor que eu estou uma empresa, eu tenho 4 vendedores que trabalham para mim. Um vendedor está na região sul, outro no sudeste, outro no centro-oeste e outro lá no norte e nordeste, né? Obviamente, né, o comportamento nas minhas vendas lá no norte e nordeste vai ser diferente aqui do sul e do sudeste, né? Então, quando a gente fala em informações desagregadas, são essas. Eu vou pegar uma informação de um vendedor da região sul, né, que vai ser diferente lá do norte e nordeste, que vai ser diferente do centro-oeste, e eu vou fazer uma análise dessas informações, né, para poder agregar essas informações numa única estimativa de demanda. Ok? Pesquisa de mercado. Solicita diretamente aos clientes, né, a intenção de compra futura. Então, você entra em contato com os clientes e pergunta se eles vão comprar e quanto que eles vão comprar, né? Mas isso normalmente você faz quando você já tem os clientes fixos da sua empresa, né? Você consegue fazer isso pela programação deles, né? Aí você consegue ter uma noção de demanda. Mas quando você tem um cliente novo, que você não tem um histórico de vendas para ele, você pode fazer uma programação dessa forma, né? Analogia histórica. Por exemplo, nesse caso de pesquisa de mercado, eu precisei, há um tempo atrás, trocar um fornecedor. Tem um fornecedor de matéria-prima e, infelizmente, esse fornecedor parou com as atividades. Eu tive que desenvolver um novo fornecedor, né? Esse novo fornecedor precisava de uma estimativa de demanda da minha parte. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma média, né, dos meses e fiz uma estimativa para ele. Essa estimativa, ele me retornou dizendo, eu preciso de uma programação baseada nessa sua estimativa aqui de demanda, para mim poder fazer a minha programação e o meu planejamento. Então, o que eu fiz? Eu fiz fiz programações semestrais com entregas mensais. Então, vamos dizer, eu uso 100 toneladas de aço por mês, eu fiz um pedido, né, de 600 toneladas para o semestre, com entregas de 100 toneladas por mês. Então, é mais ou menos isso com o que se trata a pesquisa de mercado, tá? Você entra em contato com o cliente e ele te dá uma posição da sua demanda, porque ele precisa também se programar com a demanda dele do lado de lá, né? Analogia histórica. Analisa produtos similares dos quais se tem dados. Então, por analogia, um produto novo pode ser estimado. Por exemplo, estimar vendas de DVD em função das vendas históricas de VHS ou CD. Hoje em dia, nem DVD tem mais, né? Tem, mas já não se comercializa mais. Muito menos VHS, né? Mas
é mais ou menos o seguinte, vamos supor que uma empresa, vamos supor que a Apple quer lançar lá, ou a Samsung, né, tanto faz, qualquer uma delas são concorrentes, não, vamos lá, a Samsung vai lançar lá o S25, tá? O último modelo que eles têm é o S23, que está no mercado. Então, eles têm uma ideia de venda do S23. Então, e eles vão lançar o S25. Qual vai ser a demanda do S25? Eles não sabem, porque não vendeu ainda. Então, eles têm que ter uma estimativa histórica disso aí, fazer uma analogia histórica de um produto similar. Então, eles pegam lá o S23, fazem um estudo, né, em cima da média de demanda do S23 e utilizam aquilo a princípio, né, aquele resultado a princípio para o S25 que vai entrar no mercado. Ok? Então, eles fazem uma analogia com outro produto similar, né, ou próximo dele, ou próximo de ser similar, né, para estimar a demanda desse novo produto. Agora vamos aos métodos de previsão ainda, é qualitativo ainda. Acho que esse é o último, é o causais. Procura-se explicar as vendas mediante leis que as relacionam com outras variáveis. Geralmente, relaciona-se com os dados históricos do consumo com variável de evolução conhecida e de melhor previsibilidade, como Produto Interno Bruto, IPI, renda per capita, taxa de natalidade, etc., etc. Que nós vimos no exemplo anterior que eu dei, né? Só que aqui entrou o quê? IPI, que é imposto, né? E entrou também o PIB, Produto Interno Bruto, analisando também a renda per capita dos efetivos, né? Ou dos possíveis clientes. Eita. Minutinho só, pessoal. Só um minutinho só, tá? Deixa eu ver aqui se é o... Deixa eu tocar lá. Depois eu vou ver. Então, aqui utiliza a renda per capita. Analisa quanto que cada pessoa ganha, né? Para saber se aquele produto vai ter uma demanda boa ou não. Né? É uma forma também de relacionar aí também as questões de previsão de demanda, tá? Predileção, previsão de opiniões. Opiniões compostas por funcionários experientes, conhecedores de fatores influentes nas vendas no mercado, para estabelecer a evolução das vendas futuras. Utiliza-se a opinião de experts através de métodos qualitativos, obtendo-se, através desses valores, o consumo do futuro. Colaboram normalmente o pessoal de vendas, compradores, pesquisadores de mercado, área de produção e consultores. Quando a gente fala em área de produção, o que esses caras têm a ver com previsão de demanda, né? Tem tudo a ver, hein, gente? O pessoal da produção tem uma ideia de produção mensal, então pode servir, né, de referência aí para uma previsão de demanda. Eles sabem, né, a produção mensal, o PCP sabe quanto que tem que produzir mensalmente de cada item, então eles podem fornecer também informação valiosa aí para uma previsão de demanda. Agora vamos ver os métodos quantitativos. Séries temporais, projeção. Através das vendas anteriores, projeta-se a taxa de crescimento para as vendas seguintes, ou seja, são aquelas que admitem que o futuro será a repetição do passado, ou as vendas evoluirão no tempo, podendo ser avaliada por 3 métodos, sendo eles último período, né, o método do último período, o método da média móvel e o método de suavização exponencial. Aqui entra a parte de cálculo. Vamos ver cada um deles, vai. Séries temporais, ou melhor, método do último período. São o método mais simples de todos, sem fundamento matemático, consiste na utilização de valor do período anterior como projeção para o próximo. Esse modelo é muito utilizado por pequenas empresas e por administradores sem maior conhecimento técnico. Então, as pequenas empresas, né, não têm uma equipe técnica especializada para fazer essa análise, qual vai ser a nossa demanda para o mês que vem, para o outro mês, para o fim do ano, para os próximos 6 meses, eles não têm esse pessoal para fazer isso. Então,
Normalmente, quem vai falar o que vai ser feito não é o dono da empresa, né? Quando a empresa é pequena, é o cara que resolve tudo, né? Então, o que, que ele faz? Ele utiliza o que vendeu no mês passado como previsão para o mês que vem. E assim vai indo. Então, o método de projeção do último período é simplesmente isso. Você vai pegar o que foi previsto para o mês que passou e colocar no mês atual. Vai pegar a demanda do mês atual e vai servir como base para previsão do mês seguinte. Ok? Método da média móvel. Esse também é bem simples, gente. No método da média móvel, ou média aritmética, como é conhecida, a previsão de demanda, né? A previsão de demanda é obtida pelo cálculo da média aritmética do consumo dos períodos anteriores. Neste método, a melhor estimativa do futuro é dada pela média dos últimos N períodos. Tá? Quando fala de N períodos, você pode fazer uma avaliação dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, dos últimos 10 meses, enfim. Né? Você que estabelece o número de períodos. Só uma observação aqui na média móvel, tá? Aquilo que eu falei para vocês no começo da aula. Na condição da média móvel, na minha empresa eu faço isso. Tem empresa que não faz, mas eu faço isso. Eu pego aqueles períodos de pico e de baixa, elimino e coloco pela média, tá? Então vamos lá. O método da média móvel é bem simples, não tem segredo nenhum. Você vai somar os períodos, né? Se você estabeleceu que são 10 períodos, você vai colocar os 10 períodos aqui e vai dividir por 10. E vai ter uma média base. Acho que não tem muita dificuldade isso não, né? Então, você tem aqui, ó, previsão do próximo período, a média da média móvel. Está aqui, ó. Os períodos, né, consumando os períodos anteriores, quantos meses? Janeiro, fevereiro, março, abril, sei lá, janeiro 10, fevereiro 12, março 15, e assim por diante. E depois você soma tudo isso e divide pelo número de meses que você colocou aqui em cima. Só isso. Difícil? Raquel, é difícil, Raquel? Desculpa, professor, não consegui ouvir. Difícil esse método? Não. Não, né? Bem tranquilo. Deixa eu até ver quem está na sala aqui para me já marcar, senão eu esqueço. Eu vi aqui. Gustavo, tá? Pedro eu vi também. Raquel. Luísa. Ellen. Calear. Depois eu vou ver os outros que estão na sala que eu não consigo ver agora. Bom, seguindo então, vamos lá. Agora vamos ver o exemplo, né, desse método. Uma empresa que vende televisores teve nos últimos 3 meses, N igual a 3, né? Os seguintes consumos. Janeiro, 50 televisores. Fevereiro, 40 televisores. Março, 57 televisores vendidos. Logo, a previsão para o próximo período de abril será 50 mais 40 mais 57 dividido por 3. Então, minha previsão para o próximo mês, né, para abril, né, no caso, vai ser de 49 televisores. Tá? Este procedimento permite analisar, né? Oxi, o professor está ficando doido aqui. Permite analisar possíveis flutuações aleatórias e obter uma estimativa da receita média por mês. Por meio desse método ou desse número é possível verificar se a média aumenta ou diminui em relação ao período anterior. Observando sempre aquela flutuação pico e mínimo, tá? Pode utilizar, mas também, aqui, por exemplo, teve uma variação boa, né? 50 para 40 para 57. Então, vamos dizer que minha média era 40, eu tive um pico para cima de 50 e um pico para cima de 57, né? E uma mínima aqui de 40. Então, até aí tudo bem, porque você não está tendo uma constante. Tá? Agora, se você tem uma constante, 50, 50, 50, depois 40, 50, 50, 50, 57, 50, 50, aí alguma coisa aconteceu nesses 2 meses diferentes, tá? Séries temporais agora ainda. Método de suavização exponencial.
O método existe desde 1950, sendo o mais popular método de previsão utilizado no setor comercial e industrial. Nesse método é dada maior importância para as vendas mais recentes. A previsão de demanda para o próximo período é obtida mediante a suavização dada ao consumo real no período anterior, utilizando também a previsão dada no último período. Então, vamos ver. Isso é mais complicadinho, mas não é muito complicado não, viu? Só um pouquinho. Método de suavização exponencial. A fórmula é essa danada aí, ó. PPP, MMSE, né, que nada mais é do que a previsão do próximo período, método da média com suavização exponencial. Ele é igual ao quê? RA. O que é o RA? Consumo real do mês anterior. Então, estou fazendo uma previsão para esse mês. Tá? O mês anterior eu tive um consumo de 50. Beleza. Vezes a minha suavização exponencial. É uma constante de suavização exponencial. É um valor que eu vou fornecer esse valor para vocês. Nada mais é isso aí do que uma variação, né, mês a mês, que é calculada, para ter um índice para ser utilizado no cálculo, tá? Então, esse arroba aqui, ó, eu vou passar para vocês, tá? Não precisa se preocupar com ele, pelo menos não por enquanto. Tá? Então, ele é a constante de suavização que vai entrar no cálculo. Então, você vai pegar o RA, que é o real que aconteceu no mês anterior, e multiplicar por ele, por esse índice de suavização. Vai somar isso com o PA. O que é o PA? É a previsão, tá? Do período anterior. Então, o meu consumo real no mês anterior foi 50, mas eu tinha previsto 45. Então, se a minha previsão tinha sido 45, eu vou colocar aqui. Essa foi a minha previsão. Né? Então, eu previ 45 e o real foi 50. Então, esses números se referem a isso aqui, tá? Multiplicado por 1 menos o fator de suavização que eu vou fornecer para vocês. Perfeito? Tá complicando não, né, Raquel? Tá ficando fácil, né? Pegou a fita aí, Pedro? Peguei, Cadê professor. o Pedro? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, então vamos lá. Exemplo de suavização exponencial. Então, esse valor aqui, do arroba, eu vou passar para vocês, tá? A suavização eu passo para vocês, tá? Não precisa se preocupar por enquanto com ele. Então, a mesma empresa que vende televisores, do cálculo anterior que nós fizemos, no exemplo anterior, teve no último mês a previsão de consumo de 49 televisores que nós calculamos, né? A previsão que nós tínhamos calculado. Entretanto, o consumo real foi de 45 televisores. Vamos utilizar nesse exemplo a suavização de 0,25. Então, temos aqui os dados. Tá? Temos os dados. Suavização, consumo de abril, 45. Previsão que eu tinha feito era 49. E logo a previsão para o período anterior de maio será quanto? Vocês conseguem fazer? Deixar a fórmula. Pega a fórmula aqui, ó. Pega essa fórmula aqui, ó. RA vezes arroba, entre parênteses, né? Mais PA vezes 1 menos arroba. Esse cálculo aqui, ó. Tá? Onde o RA é o que aconteceu na real, o PA é a previsão que havia sido feita. Tá? E o arroba, no caso nosso aqui, é 0,25. Alguém consegue fazer isso aí? Tá fácil, né? Volta na fórmula, por favor, professor. Obrigado. RA vezes X, vezes arroba, né? Mais PA vezes 1 menos arroba.
Ellen, tá fácil, Ellen? Calhar, cadê a Calhar? Estamos Tô aqui, tentando, professor. Acabei de professor. chegar. Acabou de chegar? Vocês estão conseguindo fazer, gente? Estamos tentando. Estamos tentando. Pegou a formulazinha? É fácil, né? Só colocar os números na fórmula. Professor, aqui deu 48. Aí deu 48, Pedro? Vamos ver, vamos conferir então. Ah, tranquilo, né? Se alguém não tinha entendido, só dá uma olhada no slide aqui agora que ficou bem fácil. O que aconteceu, o real, né? Que é 45, que multiplica por 0,25, que é o fator exponencial, mais 49, que foi a previsão anterior, multiplicado por 1 menos 0,25. 48 televisores. Certo, Pedro? Correto. Tranquilo, né? Fácil demais, né, gente? Alguém não entendeu? Se alguém não entendeu, abre o microfone aí, porque eu tô sem chat, hein? Posso seguir? Tudo bem, Raquel? Tudo bem? A Júlia está na sala? Professor, volta o slide, por favor. Voltar o slide? Voltei. É isso aí que você quer? Isso mesmo, pronto, obrigado. Beleza, Anderson. O Airine está na sala, né? O Airine. O Arini. É o Arini, né? Bom, vamos seguir então. Ficou fácil, tranquilo, sem problema nenhum. Vamos falar agora sobre ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Tá? Também vamos fazer algumas continhas aqui, tá bom? Nós estamos em 12 na sala. Deixa eu ver. Está batendo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Tá. Seguindo. Ponto de equilíbrio contábil e financeiro e econômico. Bom, para o cálculo do ponto de equilíbrio, existem três formas: o econômico, o contábil e o financeiro. Todos têm sua origem os mesmos conceitos, de que as receitas e os custos são iguais quando estão em equilíbrio. As diferenças entre eles estão nos objetivos para qual cada um é calculado. Nós temos três métodos, né? O método econômico visa-se algum lucro. Tá? O ponto de equilíbrio econômico é aquele momento em que os custos se igualam às receitas. Então, você não está nem ganhando nem perdendo. Né? É aquele momento no mês onde os seus custos empatam com as despesas. Então, fica no 0 a 0. A partir dali é lucro. Tá? Mas, no caso do ponto de equilíbrio econômico, né, no instante que bater 0 a 0, na hora que o lucro se igualar, a receita se igualar às despesas, nesse momento a empresa quer estar ganhando alguma coisa. Tá? No contábil não e no financeiro não. No contábil e no financeiro eles querem 0 a 0. Quando é que vai zerar? Mas no econômico a empresa, além de querer saber quando vai zerar, quando vai igualar as despesas com as receitas, nesse momento ela já quer estar ganhando alguma coisa. Tá? O ponto de equilíbrio econômico é utilizado com base em objetivo a ser alcançado, que é um lucro desejado.
E, nesse caso, o resultado do lucro não é zero. Enquanto os pontos de equilíbrio financeiro e contábil procuram saber qual é esse ponto, qual é o ponto 0 a 0, tá? Como eu falei, o ponto de equilíbrio econômico, a empresa quer saber qual é o ponto 0 a 0, mas quer estar ganhando alguma coisa naquele momento. Tá bom? PE, ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico é conhecido pela contabilidade das empresas como o ponto em que as receitas totais das vendas são iguais aos custos totais e o negócio não possui lucro nem prejuízo. Contudo, as empresas possuem vários custos operacionais para produzir e vender e também os lucros que desejam obter. Então, nesse momento, aquilo que eu falei, zerou, mas não zerou, porque a empresa quer ganhar alguma coisa naquele momento. Então, ela quer saber qual é o ponto, né, qual é o momento em que a receita vai se igualar ao lucro que ela quer receber naquele momento. Então, não é o 0 a 0. Né? É o 0 em termos de custo e algum ganho em termos de receita. Para a análise do ponto de equilíbrio, utilizam-se o custo fixo e o custo variável, onde o custo fixo independe do quanto é produzido e quanto é vendido, enquanto o custo variável acompanha o volume de vendas. Ou seja, o ponto de equilíbrio, o custo fixo é aquele valor que você tem que ter na mão na hora que você vai começar o mês. Tá? O que é isso? O mês que vem vai começar. Então, no dia 30, dia 1º começa meu mês novo. Eu já fiz a minha programação, tá? E para me cumprir a minha obrigação, eu tenho que comprar matéria-prima, eu vou ter que pagar funcionário, eu vou ter que pagar os insumos, eu vou ter que pagar transporte, eu vou ter que pagar luz, vou ter que pagar água, enfim, esses valores eu já sei que eu vou ter que gastar, quer queira ou não, para produzir naquele mês. Então, isso é um custo fixo, é que eu já sei que eu vou gastar, eu tenho que ter esse dinheiro na mão. Okay? Custo variável é aquele valor que vai acontecer durante o processo. Um valor que você não programou. Não programei que ia gastar com manutenção de carro. O carro quebrou, eu tive que gastar. Então, isso é um custo variável. Perfeito, gente? O ponto onde a soma dos custos fixos e os custos variáveis se encontra com a receita da empresa denomina-se ponto de equilíbrio. Momento em onde as vendas cobrem os custos totais. Empata ali tudinho. Eu vou fazer isso aqui bem com calma para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Esse é o gráfico aí que nós vamos utilizar para fazer toda essa análise, tá? Vou botar um exemplo, nós vamos calculando aqui e vamos vendo item por item. Não é difícil, é bem simples, tá? Não precisa se apavorar, não, porque é bem simples. O que eu tenho que encontrar aqui? Eu vou encontrar, nós vamos calcular, né, o preço de equilíbrio, tá? Do preço de equilíbrio para cima é lucro, perfeito? O preço de equilíbrio, no caso do ponto de equilíbrio econômico, não é o valor que eu quero. O valor que eu quero é o meu ponto, onde eu vou encontrar o meu ponto de equilíbrio, eu vou estar ganhando alguma coisa. Mas nós vamos calcular esse ponto aqui também, tá? Porque esse ponto aqui serve tanto para o financeiro, tá? E como também para calcular todos os pontos de equilíbrio que a gente desejar, tá bom? Então, tem aqui o ponto de equilíbrio, o meu preço de equilíbrio, daqui para lá, tudo é lucro, tá? Daqui do zero até o ponto de equilíbrio, eu não estou ganhando nada ainda, perfeito? Nessa outra, aqui embaixo, na linha de lucros, eu tenho a quantidade. Então, o que eu vou calcular? A quantidade de equilíbrio. Quantas peças eu tenho que produzir para pagar as despesas. Ou quantas peças eu tenho que vender para pagar as despesas, para ficar no 0 a 0. Então, essa é a minha quantidade de equilíbrio que eu tenho que encontrar. Quando eu atingir minha quantidade de equilíbrio, eu, dali para frente, para mim é lucro. Tá? Lembra que eu falei dos custos fixos? Os custos fixos ficam aqui, ó, não ficam no zero, porque eles não partem de zero. Eles já partem no valor previamente calculado.
tá? Que é o custo que eu vou ter que ter de dinheiro na mão para bancar o mês. Eu sei que eu vou gastar com matéria-prima, luz, funcionário e tudo mais. Então, esse dinheiro eu tenho que ter. Então, eu não parto do zero aqui. Tá? Eu parto já de um certo valor X que eu tenho que ter como custo fixo aí para tocar minha empresa. A partir do custo fixo, eu vou somar o quê? Os meus custos variáveis. Ok? Então, meus custos variáveis já partem do meu custo fixo. Tudo é custo. Então, se eu já tenho um custo fixo partindo daqui, os variáveis também vão partir daqui. A soma do meu custo fixo com o meu custo variável, né, vai me dar meus custos totais. Perfeito? Alguma pergunta? Tá? E minha receita? Minha receita a partir de zero, né? Comecei o mês, não vendi nada ainda, vou começar a vender agora. Então, minha coluna venha para cá, então essas aqui são minhas receitas. O momento em que cruza minha receita, as minhas receitas, com os meus custos, eu encontro o meu preço de equilíbrio e encontro a minha quantidade de equilíbrio. Então, ali, ó, com o ponto de equilíbrio econômico, os gestores sabem o quanto deve ser produzido para chegar no equilíbrio aí no 0 a 0. Perfeito? Pegou a fita aí, Anderson? Gustavo, tranquilo? Pedro? De boa, Pedro? Tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza, então. Ellen, tudo bem, Ellen? Conseguiu entender? Calhar, entendeu, Calhar? Tudo certo, professor. Tudo certo. Então, vamos lá, vai. Vamos botar número nisso aqui para ficar mais fácil, vai? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, aqui, ó, a fórmula do ponto de equilíbrio econômico nada mais é do que custos fixos mais lucro desejado dividido pela margem de contribuição. Tá? Por que não entra o custo variável aí? Porque eu não comecei o mês ainda, né? Eu vou calcular um ponto, vou prever meu ponto de equilíbrio. Eu quero saber quantas peças eu tenho que fabricar esse mês, né, para mim poder encontrar meu ponto de equilíbrio. Então, eu vou usar os custos fixos, mais o lucro que eu quero ter nesse mês, até naquele momento, né? E minha margem de contribuição. Então, vamos lá. Como é que eu calculo tudo isso? A margem de contribuição. Preço de venda menos os custos variáveis mais despesas variáveis. As despesas variáveis aqui, ó, pode ser incluída nos custos variáveis, tá? A mesma coisa, tá bom? Então, temos lá minha margem de contribuição. Meu preço de venda menos custos variáveis. Tá? Aqui não entra o custo fixo, aqui entram meus custos variáveis na margem de contribuição. Então, na margem de contribuição, um produto, além do seu preço de venda, são considerados os custos variáveis para a sua produção e as outras despesas variáveis, caso tenha, né? Como, por exemplo, imposto e comissões de vendedores. No caso do cálculo para ponto de equilíbrio econômico, os custos e despesas variáveis são considerados por base de previsão e utilizados como ferramenta apenas para tomada de decisão. Como eu estou no primeiro dia de mês, eu não produzi nada ainda, não vendi nada ainda, então, obviamente, se eu quero saber meu ponto de equilíbrio, eu vou fazer por previsão, né? Eu vou estimar, fazer uma estimativa, né, de custos variáveis, fazer uma estimativa de custos variáveis. Como é que eu faço isso? Eu pego dos meses anteriores, tiro uma média. Pronto, tenho lá uma estimativa, tá bom? Então, vamos ver se eu coloquei um exemplo aqui. Um exemplo aqui, ó. Deixei bem colorido ali para separar as coisas, tá? Então, temos aqui, por exemplo, vamos considerar um produto com preço de venda, R$60 a unidade. Então, preço de venda está verde. Com custos variáveis de R$35 por unidade. Então, eu vou vender um produto por R$60, que tem um custo variável de 35. E custos fixos para o período, 80 mil. O cálculo do ponto de equilíbrio econômico leva em consideração um lucro que se quer obter. Nesse caso, vamos calcular um ponto de equilíbrio para um possível lucro de R$10 mil.
Então, como chegar naquele ponto de equilíbrio, que teoricamente eu igualaria a minha despesa com a minha receita, porém, nesse momento eu quero estar com uma receita de 10 mil reais já. Então, vamos lá. Margem de contribuição por unidade produzida. Então, MC, margem de contribuição é igual ao meu preço de venda menos os custos variáveis, tá? Custos variáveis. Então, a minha margem de contribuição é R$ 25. Meu ponto de equilíbrio econômico são os meus custos fixos mais o lucro desejado. Então, meu custo fixo, 80 mil, mais o lucro que eu quero ter, 10 mil. Ok? Dividido pela margem de contribuição, dividido por 25. Então, custos fixos mais o lucro desejado dividido pela margem de contribuição. Eu encontro o ponto de equilíbrio. Então, nesse caso, tem aqui, ó, custos fixos, 80 mil. Certo? Está aqui, ó, 80 mil. Mais o lucro que eu quero ter, 10 mil. Está aqui, 10 mil. Certo? Dividido pela margem de contribuição, R$ 25. Igual a 3.600 unidades. Perfeito? Até aí tudo bem, gente? Alguma pergunta? Pedro, fala. Não, nenhuma, professor. Entendendo o que eu fiz aqui, gente? Alguém... Raquel, entendeu, Raquel? Entendi. Tá tranquilo, né? Quem mais está aqui? O Danilo está na sala? Não estou vendo ele aqui. Gustavo? Tranquilo? Bom, vocês não estão reclamando, eu vou tocar o barco. Tá bem simples aqui, estou tentando fazer o mais simples possível. Então, vamos colocar essa tranqueira toda no gráfico. Como é que fica o gráfico aqui? Vamos lá. Então, nesse momento, eu já sei meus custos fixos, 80 mil, né? E está aqui, ó, custo fixo, 80 mil. Lucro esperado, 10 mil. Eu quero ganhar 10 mil reais como chegar aqui, ó. Mas para mim chegar nisso, eu tenho que produzir 3.600 unidades. Então, eu já sei que eu tenho que produzir 3.600 unidades. Dados que eu já tenho no meu gráfico, quantidade de equilíbrio e o custo fixo. Perfeito? Colocamos duas coisas no gráfico. Vamos ver o que mais precisa agora. Vamos ver. Bom, um ponto de equilíbrio para a quantidade total que precisa ser produzida é de 3.600 unidades. Com isso, podemos calcular os custos variáveis totais e o custo total. Então, tem aqui, custos variáveis para todas as unidades produzidas. Custo variável total é igual a 3.600 unidades que eu tenho que produzir, vezes o custo variável unitário, R$ 35. Custo variável unitário está aqui, ó, R$ 35, tá? Então, eu multiplico só minha quantidade pelo custo variável. Então, meu custo variável total, 126 mil. Agora eu quero os meus custos totais. Quanto que é o meu custo total? Meu custo total nada mais é do que os meus custos variáveis mais os custos fixos, que 80 mil. 126 mil mais 80 mil, 206 mil. Então, meu custo total, 206 mil reais, ok? Pegaram a fita aí, gente? Tá fácil, né? Vamos jogar esses números no gráfico agora. Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio econômico. Eu já tinha calculado o custo fixo, ok? E o lucro esperado, que é 10 mil nesse momento aqui. Tá? Meu ponto de equilíbrio econômico são 3.600 unidades. 3.600 unidades. Agora eu só vou incutir aqui no gráfico meu custo total, que é o meu custo fixo mais o custo variável, 206 mil. Está faltando coisa ainda nesse gráfico, né? Então tá, vamos continuar então. Preço de equilíbrio. Para obter o preço de equilíbrio, basta dividir o custo total
pela quantidade de unidades necessárias a serem fabricadas para atingir o ponto de equilíbrio. Então, eu tenho aqui meu custo total, 206 mil que nós calculamos. Divido ele por 3.600 unidades, que é o número de peças que eu preciso produzir. Então, meu custo total dividido por 3.600 unidades, então meu preço, né, de equilíbrio seria R$ 57,22. Ok? Então, meu preço de equilíbrio, onde eu não ganho nem perco, seria R$ 57,22. Entendido, gente? Então, vamos lá. Então, agora eu tenho também o meu preço de equilíbrio. Meu preço de equilíbrio aqui, ó, R$ 57,22. Completamos já? Não, está faltando coisa aqui ainda, né? Falta o lucro e falta a receita ainda. Tá? Vamos lá. O lucro aqui tem que bater 10 mil. Né? Que é o que ele está querendo ganhar aqui, ó, o lucro esperado. Vamos ver. Bom, calcular as receitas agora. O lucro da empresa será realmente o valor de 10 mil reais? Será que vai dar certo isso? Para confirmar, subtraímos do preço de venda o preço de equilíbrio e multiplicamos o resultado pela quantidade necessária a ser fabricada para atingir o ponto de equilíbrio. Para confirmar, subtraímos o preço de venda, o preço de equilíbrio. Vamos ver aqui então. Então, o lucro esperado. Lucro esperado, eu quero 10 mil, né? Então, eu estou vendendo a minha peça a R$ 60. Tá? O meu preço de equilíbrio calculado, para não ganhar nada, seria de R$ 57,22. Então, 60 menos 57,22 vezes 3.600 unidades, bateu 10 mil reais. Confere aí, Paulo, ou Pedro. Confere, professor. Confere? Então, realmente, eu vou ganhar 10 mil reais aí, nessa bagaça toda aí. Né? Se eu vendesse a 57, que é o preço, né, de equilíbrio, aqui seria zero. Como eu estou vendendo a 60, né, eu pego a diferença entre os dois, multiplico pela quantidade, eu vou ter meu lucro de 10 mil garantido. Tá? Ou podemos calcular pela receita menos as despesas. Né? Então, eu tenho aqui meu preço de venda, R$ 60 vezes 3.600 unidades. Isso vai me dar um total de 216 mil. 216 mil, que seria a receita, menos o custo total, que é o custo variável mais o custo fixo, né? O custo total, vai me dar também 10 mil reais. Bateu. Tá? Posso fazer pelo lucro esperado e posso fazer aqui pelas despesas e receitas. Tranquilo? Gente. Tranquilo. Próximo, então. Vamos lá. Então, temos aqui calculado então, o nosso lucro. Confirmamos que vai ser de 10 mil reais. Né? E as nossas receitas, 216 mil. Então, nesse momento aqui, ó, da bolinha verde aqui, onde tudo se cruza, né? Eu vou ter um lucro de 10 mil, né? A minha receita total vai ser de 216 e meu custo total vai ser de 206. Tá? Então, receita 216 menos 206 em custos, sobrou 10 mil para mim. Perfeito? Então, daqui para frente, tudo é lucro, tá? Mas nesse ponto eu já estou ganhando os 10 mil reais. Agora vamos ver o ponto de equilíbrio contábil. Como é que funciona isso? O ponto de equilíbrio contábil, de forma simples, busca o valor mínimo que as vendas devem ter para a empresa não obter prejuízo, apenas dividindo o custo fixo pela margem de contribuição. Então, o meu ponto de equilíbrio contábil é igual aos custos fixos dividido pela margem de contribuição, simplesmente. Então, temos que exemplo. Usando o exemplo anterior, que nós vimos agora, né, podemos obter o valor para o equilíbrio contábil. Lembrando que os dados eram custo fixo, 80 mil, margem de contribuição, R$ 25. Aplicando a fórmula PEC,
que é o ponto de equilíbrio contábil, nós temos custo fixo dividido pela margem. Então, 80 mil, custo fixo dividido por R$ 25. Nesse caso, para mim atingir o ponto de equilíbrio contábil, eu tenho que produzir 3.200 unidades. Ok? Não preciso produzir agora as 3.000 e... Quantas peças aqui? 3.600. Produzindo 3.200 peças, já atinge o meu ponto de equilíbrio. Mas não tenho lucro nenhum aí. Aí empata 0 a 0. Nem ganho, nem perco. Tá? Aqueles 10.000 eu não vou ter aí. Ok? Perguntas? Nada, né? Então tá bom. Oi. Exatamente. Então, quantas peças você tem que produzir para empatar o seu lucro com a sua receita? A partir dali você começa a ganhar dinheiro. Entendeu? Então, no caso do ponto de equilíbrio econômico, você já prevê um ganho antecipado. No caso do exercício que nós fizemos foi 10.000, né? Nesse caso do ponto de equilíbrio contábil, não tem esses 10.000, não tá colocando lucro nenhum aqui. Então, nós vamos calcular o ponto de equilíbrio contábil, onde sua receita vai igualar as despesas. Então, vai ficar 0 a 0. Tá? Nem ganha, nem perde. A partir dali, você ganha alguma coisa. Perfeito? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Como comprovação, observamos que 3.000 unidades geram uma receita de 192 mil. Certo? Nós calculamos aqui. Se você pegar essas 3.200 peças aqui e multiplicar pelo valor unitário de cada uma, nós vamos ter 192 mil. Tá? Então, a receita é a quantidade produzida vezes o preço unitário. 3.200 peças, no caso do ponto de equilíbrio contábil, vezes R$60, que é o preço de cada peça, o preço de venda. 192 mil. Né? Os custos variáveis totais são 112 mil, onde o custo total é a quantidade produzida vezes os custos. Custo variável unitário. Tá? Então, 3.200 vezes R$35, que é o custo unitário, 112 mil. Opa, tá faltando coisa aí. O que está faltando aí, gente? Devia dar, né? Devia empatar, não devia, Raquel? O que está faltando? O lucro? Aqui, ó, o ganho está aqui, 3.200 vezes R$60 a peça, o preço de venda. Então, minha receita vai ser 192 mil. Mas eu não falei que tem que empatar com o custo? Tem que ficar igual, o mesmo valor? Ah, tá espertinha, né, menina? Perfeito. Então, tá faltando o quê? Os 80 mil do custo fixo aqui, que tem que ser somado. Então, eu pego o quê? Custos totais variáveis mais custos fixos, né? 112 mil mais 80 mil, eu tenho 192 mil. Empatou. Então, não ganhei nem perdi. Nesse momento, no gráfico lá, no momento que cruzam as duas linhas, empatou. Então, nesse caso, eu teria que produzir 3.200 peças para pagar todos os custos. Daí para frente é lucro. Ok? Agora nós temos mais um, né? O ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro deixa de considerar todos os custos que o contábil havia considerado e que não geram saídas de caixa, como, por exemplo, depreciações. Nesse caso, o cálculo é feito ao se subtrair o custo fixo dos custos não desembolsáveis e dividir pela margem de contribuição. Custos não desembolsáveis, por exemplo, depreciação de máquina. Tá? Toda empresa tem depreciação nas máquinas, nos equipamentos. Então, essa depreciação, você não desembolsa esse dinheiro, tá? Mas ele é considerado pelo financeiro. Por exemplo, vamos pegar um automóvel. Você compra um automóvel 0 km. Tá? Depois de um ano, ele perdeu o valor. Você não vai conseguir vender ele pelo valor que você pagou. Isso chama-se depreciação.
Né? Então, você pagou 100 mil, né? E no fim do ano ele está valendo 80 mil. Então, você perdeu 100 mil. Não, você não perdeu 100 mil. Você não desembolsou esse dinheiro. Você não pagou esse dinheiro. Né? Então, é nessa forma que o financeiro considera. O financeiro não considera, o financeiro considera esses valores não desembolsáveis, que a empresa não pagou por ele, porém a empresa teve prejuízo, né? Teve perda. Então, a máquina que a empresa comprou por 1 milhão, depois de um ano está valendo 900 mil. Ele não pagou esses 100 mil, mas a empresa perdeu. Né? Então, em termos financeiros, houve uma perda. Então, o ponto de equilíbrio financeiro considera essa perda, mesmo que não desembolsável. Ficou claro, gente? Conseguiram entender o que eu falei? Ou alguém ficou no caminho? Tchan, 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 tchan. Calear, entendeu, Calear? Cadê todo mundo nessa sala hoje, hein? Você entendeu, Raquel, o que eu falei aqui? Se perdeu? Custo, o ponto de equilíbrio financeiro, ele considera os valores não desembolsáveis, os custos não desembolsáveis. Custo não desembolsável é aquele valor que a empresa perde, mas não paga. Tá? Exemplo. Vamos pegar o exemplo de uma empresa. Uma empresa tem lá um monte de máquina. Né? Então, fechou o ano de 2024 com um valor total de máquina lá de 2 milhões. Eu tenho 2 milhões de máquina em 2024. Ok? Aí, trabalhou o ano inteiro, foi para o ano 2025. Aqueles 2 milhões que ela tinha de máquina, as máquinas sofreram depreciação. Então, passaram a valer 1 milhão e 900. Esses 100 mil de depreciação em máquina, a empresa não paga por ele. Né? A empresa não vai desembolsar esse dinheiro. Depreciou a máquina. A empresa não paga por ele. Porém, o financeiro tem que considerar, porque a empresa está perdendo. Então, ela considera essa perda no cálculo. Ok? Então, vamos lá. Então, a fórmula é essa daqui. Professor, Oi. eu fiz até um exercício lá no trabalho que a gente estava construindo questões de budget para o ano seguinte. E a gente acaba nem considerando o custo de depreciação, porque é algo que vira meio que inevitável, né? Mas se você quiser ter em termos financeiros, tá? Em termos financeiros da empresa, para você fazer uma avaliação correta, você tem que considerar. Porque se você não considerar... Não, mas a gente considerou para, como eu posso dizer, para saving. Que a gente poderia gerar de saving para o próximo ano, sabe? E a gente não considera a linha de depreciação porque não tem muito que a gente possa fazer que reduza o custo, sabe, de depreciação. Não, depreciação não tem como reduzir, né? Então. Depreciação é um valor que a empresa já calcula, já é calculado esse valor de depreciação para cada máquina. Né? Então, a empresa já tem esse valor previamente calculado. Tá, mas quando a gente fala em financeiro, né, a empresa perdeu dinheiro. Vamos supor, se eu tenho uma máquina que vale 100 mil hoje, né, e eu vender ela hoje, ou seja, eu não estou perdendo nada. Tá? O meu financeiro ficou empatado. Agora, se eu tenho uma máquina que vale 100 mil hoje, eu trabalho com ela inteira, chega no outro ano, eu vou vender ela por 90 mil, eu vou estar perdendo 10 mil em termos financeiros, certo? Eu não estou pagando esses 10 mil, eu estou perdendo em termos financeiros. É por isso que o equilíbrio financeiro considera a depreciação, tá? Que de uma forma ou de outra, se a empresa tinha um patrimônio nesse ano de 2 milhões, no ano que vem ela vai ter um patrimônio computando, né? Computando as suas depreciações, vai ter um patrimônio de 1 milhão e 900. Então, diminuiu o patrimônio da empresa em função da depreciação. Ela não pagou esses 100 mil.
mas ela deu baixa no financeiro dela, em termos de valor de equipamento. Tá? Então, essa compreensão, às vezes é válida, tem empresa que considera, tem empresa que não. Acho que no seu caso, considerou esse aqui, né? O contábil. Foi só o contábil, não considerou as depreciações, né? Isso. Como é que fala? Aquele que você não paga, né? Que você não desembolsa. Né? Na verdade, o único que a gente paga que a gente não considerou foi pessoas também, né? Custo de pessoas. A mão de obra? A mão de obra é fixo, não é? Mas em perspectiva de redução de custo, a gente não considera pessoas, né? Porque senão tem que mandar embora. Sacanagem, hein? Não, mas para fazer o cálculo você tem que ter uma base, né? Pelo menos de quanto você vai gastar com mão de obra. Não tem como. Sim, mas esses valores a gente tem. Então. A gente só não considera para a perspectiva de saving para o próximo ano, sabe? Entendi. Faz sentido, né? Beleza, então. Vamos calcular esse danado aqui, vai. Vamos lá. Exemplo. Se forem considerados os cálculos os custos não desembolsáveis, calcula-se o ponto de equilíbrio financeiro de uma empresa da seguinte maneira. Para os custos não desembolsáveis, vamos tomar como exemplo uma depreciação de ativos com um valor de R$3.000. Então, eu tive uma depreciação de R$3.000 no meu equipamento. Aplicando a fórmula do ponto de equilíbrio financeiro, eu tenho custos fixos menos custos não desembolsáveis dividido pela margem de contribuição. Então, como eu coloquei 3.000 aqui, né, de custos não desembolsáveis, eu vou pegar meu custo fixo, 80.000, menos os meus custos não desembolsáveis, que eu coloquei 3.000, dividido pela margem de contribuição. Isso vai me dar 3.080 unidades. Então, nesse caso, eu tenho que produzir 3.080 unidades para atingir o meu ponto de equilíbrio financeiro. Ok? Então, vamos lá. Dessa maneira, será preciso ainda menos unidades a vender para atingir o equilíbrio, gerando uma receita de 184.000, onde quantidade produzida vezes, a receita, né? Quantidade produzida vezes o preço unitário. 3.080 vezes R$60. 184.000. Os custos variáveis totais são 107.000, onde quantidade produzida vezes custo unitário variável. 30.080 peças vezes R$35, que é o custo variável de cada uma. 107.800. Perfeito? Soma o que aqui para completar os 184 lá? A depreciação? O custo fixo? Custo fixo, né? Ok? Então, somando o custo total, eu tenho lá custos variáveis totais mais custo fixo. 107.000 mais 80.000. 187.000. Opa! Dos custos totais são reduzidos os valores que não geram saída de caixa da empresa. Nesse caso, os 3.000 que nós tínhamos colocado, né? Então, se eu tenho aqui 187.000 menos os 3.000 que eu não desembolsei, eu tenho, então, 184.800. Portanto, o resultado é igual ao custo. O custo 1 deu 184.000 aqui atrás. 184.000 de custos. Eu pego 187 menos os 3.000 de custo de não desembolsável, né? Eu tenho 184.000 também. Então, igualei minha receita com a minha despesa, no caso do custo fixo, no caso do equilíbrio financeiro, ok? Então, essas aí são as três variações em termos de ponto de equilíbrio que nós podemos utilizar. Cada empresa utiliza a que bem entende, a que melhor se adequa à sua situação. Ou faz também, igual a fábrica do Pedro, né, Pedro? Que vocês fazem a adequação dos sistemas de acordo com o que é melhor para a sua empresa. Né? De repente, o melhor para a minha empresa é saber que quando eu tiver meu lucro igualando com a minha despesa, eu quero estar ganhando alguma coisa ali. Já quero estar ganhando alguma coisa, para ter certeza que eu não vou ter prejuízo. Porque vai que, né? Vai que eu faço o cálculo
vamos dizer que a minha capacidade produtiva é 2.000 peças. Show de bola. Né? Aí eu faço o cálculo e chego à conclusão que o meu ponto de equilíbrio é exatamente as 2.000 peças. Eu vou ter que dividir 2.000 peças para igualar minha receita com a minha despesa. E não tenho lucro nenhum, vou trabalhar por nada. Aí não dá, né? Nenhuma empresa trabalha para não ganhar nada. Então, pode acontecer. Então, a ideia de vocês, desses cálculos, é justamente isso, né? Entender, né, onde está o ponto de equilíbrio para saber se vai ter ganho ou não. Esse é o lance do cálculo do ponto de equilíbrio. Ok? Alguma pergunta, gente? Hoje está todo mundo quietinho. O que está acontecendo, hein? Nossa, esse silêncio, viu? Meu Deus, viu, Raquel? Esse silêncio me preocupa. Vamos lá. Já que está todo mundo perfeitamente sabendo das coisas e tranquilamente conhecedor, vamos fazer exercício, gente? Vamos ver quem consegue fazer exercício aqui comigo. Vamos praticar um pouquinho aqui, vai? Ó, uma empresa produz o produto Z, que nos meses de janeiro a junho tiveram os consumos de 1.000, 1.050, 1.100, 1.200, 1.050 e 1.150, respectivamente. Estime a demanda para o mês de julho usando os métodos quantitativos, lembrando que eles são último período, média móvel e suavização exponencial. Para utilizar a média de suavização exponencial, a constante vai ser 0,35 e a previsão do mês anterior, 1.200 peças. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Dá para rolar aí, Pedro? Dá, professor. Dá? Vamos lá então, vai. Vou ficar aguardando aqui, alguém me dá um número. Dá primeiro? Oi? Dá primeiro? Não, pode ser mostrar, pode ser, tá? Não entendi. Pode ser mostrar o número também, tá? Por exemplo, por exemplo, vamos fazer o primeiro, vou fazer com vocês aqui, vai. Método do último período. Qual que é o valor? 1.150. 1.150, é o último mês, né? É esse aqui, ó. Esse aqui, o último período foi esse, então, 1.150. Agora, a média móvel é somar tudo e dividir pelo número de períodos e a suavização exponencial é acrescentar lá, fazer aquela formulazinha. Tranquilo? Vamos lá, 10 minutinhos, não, 10 minutinhos, né? 2 minutos para fazer, vai. Enquanto isso, eu vou buscar uma água lá para mim. A minha acabou. Vamos lá, gente. Vamos ver quem vai me dar os primeiros números aí. Média móvel é fácil, hein? Pelo amor de Deus. A minha média móvel deu 1.091, professor. Beleza. Agora vamos lá para... Céu também? Beleza. Vamos para a suavização agora.
Professor, Oi. meu deu 1150. 1150? Isso. Quer, Não, Raquel? minto. Eu considerei o da previsão anterior, o 1150, em vez de considerar o 1200. 1.200, tá? Previsão anterior, 1.200. Conseguiu, Raquel? Tá tentando? Não. Meu deu 1182, professor. 0,5. 1.100, tem meia peça? Não. Então arredonda para cima, né? Quem mais aqui? Quem mais conseguiu fazer? Anderson? Conseguiu, Anderson? Como é que eu tô fazendo? Então calma. São 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Jonathan está na sala? Jonathan? Não consigo ver aqui. Estou aqui, professor. Aí, deixa eu marcar aqui, porque senão você fica com falta. Quem mais que eu não marquei? Cauã, tá aí? Cauã, Júlia, Danilo. Vou pegar a lista, não sai, não tenho lista ainda para poder marcar as coisas, tenho que ficar anotando aqui. Aí você vai usar o último período aí, 1950, tá? O que aconteceu. E a previsão, 1.200. Perfeito, Pedro? Foi isso que eu usei, professor. Exatamente. E deu 1.000. 183, arredondando. Beleza. Anderson, tá difícil aí? Raquel? Posso corrigir? Pedrão já terminou, né, Pedro? Vamos lá, o Raquel, posso corrigir, Raquel? Vamos lá, então. Então, os consumos estão em cima, né? A demanda último período, média móvel e método da suavização exponencial. Então, temos as fórmulas aqui, ó. Fórmula, média móvel. Tá? Último período não precisa nem fazer cálculo, né, gente? É 1.150. Então, a média móvel, a formulazinha está aqui, ó. E a suavização exponencial está aqui. Para quem não conseguiu, alguém quer tentar continuar a fazer com as fórmulas na mão aqui, ou posso tocar o barco? Então, estarei tocando o barco. Vamos lá. Consumos. O último período, eu consumo em julho, né? Foi 1.150 unidades, logo a previsão, 1.150 unidades aqui, ó. O último período. Média móvel é a soma de todos eles dividido pelo número de itens. São 6 meses, então 6. 1.092. Bateu aí, Pedro? Bateu, professor. Bateu? E suavização exponencial. Tá? Eu tenho aqui, a fórmula vai ficar assim, ó. O real 1.150, que é o que aconteceu no último período, né? Vezes a suavização exponencial, mais 1.200, que é a previsão, que foi a previsão feita, né? Vezes 1 menos 0,35. 1.083 unidades. Ok, gente?
Então, demanda para o mês de julho, 1.183 unidades. Beleza, fácil, né, Pedro? Não tem segredo nenhum, né? Tranquilo. Tranquilo, né? Pegou a fita, Raquel? Sim. Gustavo, tranquilo? Ellen? Anderson? Conseguiu, Anderson? Agora eu consegui. Agora, safado. Jonathan, tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então, vamos para a próxima. Quais são, ó, prestar atenção nisso aqui, que é difícil, mas é fácil, hein? É bem fácil. Quais são as previsões de média móvel da demanda de 3 semanas, utilizando os dados apresentados na tabela para as semanas 4, 8 e 10? Então, como é que eu faço? Como é que eu faço a média móvel? Eu pego os meses anteriores, né? Somo e divido pelo número de meses, ok? Quanto que ficaria a média móvel para as 4 semanas? As semanas 4, 8 e 10. Quero saber para esse aqui, ó. Quanto que ficaria a média móvel para cá, para esse mês? Entendeu, Pedro, a pergunta? Pelo que eu entendi, é somar as demandas das semanas indicadas no enunciado, certo? Isso. Eu quero saber para a semana 4, quanto que seria a média móvel? É considerar as anteriores, correto? Isso, exatamente. 1, 2, 3. Exatamente. Você vai ter a média do quarto. Semana 4. 683. Ok? Semana 8. Demanda das 3 anteriores. Então, semana 8 eu dou aqui, né? Então, seria 7, 6 e 5. A soma das 3 dividido por 3. 877, ok? Entendeu a pergunta? Vocês entenderam como é que foi formulada a pergunta? Vocês entenderam, conseguiram destrinchar a coisa aí? Ó, tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Na pergunta aqui, ó. Quais são as previsões de demanda móvel da demanda de 3 semanas? 3. Se eu coloco aqui 5 semanas, muda para qual? Muda para o 8 e para o 10. Mas para o 4 não vai mudar nada, porque só tem 3 anteriores, né? Então, se eu coloco 5 aí, não tem 5. Então, você vai fazer pelas 3. Aí, no mês 8, você vai fazer pelas 5. E no mês 10 também pelas 5. Se eu coloco aí a demanda de 10 semanas anteriores, na semana 3, no mês 4, na semana 4, você vai fazer pelas 3 aqui. Porque não tem 10 aqui, só tem 3. Né? Na 8, você vai fazer pelas 7. E na 10, você vai fazer pelas 9. Hã? Exatamente. Ok? Ok. Não tem segredo, né? É só entender o que o exercício está pedindo. Mais nada. Perfeito? Próximo. Vamos ver esse aqui. Quais são as previsões de média móvel da demanda de 6 semanas, utilizando os dados apresentados na tabela para a semana 7 e para a semana 10? Eu vou conferir. 769?
E a 10? O meu também bateu aqui, a 7. 769. Às vezes considerou um número a menos, eu acho. O seu deu, Pedro? O meu bateu aqui, professor. Jonatas, conseguiu? Você entendeu? Sim, professor. Beleza. Gustavo, você entendeu, Gustavo? Anderson? O pessoal aqui não tá ligado, hein? A prova dia 27, hein, gente? Não, dia 27 não, dia 23, né? A um de vocês é dia 23, tá? Passa pro grupo, tá, o Raquel? Beleza. Obrigado, viu? Valeu, professor. Vamos à próxima aqui, então. Todo mundo está comigo aqui? 844, 767, 844, é isso? Agora vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos lá. Uma empresa de parafusos teve no último mês a previsão de consumo de 2.350 unidades. Entretanto, o consumo real foi 3.000 parafusos, né? Determine a previsão para o mês seguinte utilizando a suavização exponencial de 0,12. Consumo real, previsão, quanto que é a previsão para o próximo mês? Professor, o meu deu 2.428.000. 2.428, é, Raquel? Estou tranquilo. Quanto que deu o seu, Pedro? A mesma coisa. A mesma coisa? Aqui também deu a mesma coisa. Beleza, então vamos ver. 2.428. Não tem segredo, né, gente? É só saber usar a formulazinha, entender o que você está pedindo, não tem segredo nenhum.
Por favor, prestem muita atenção naquilo que vocês estão lendo, no que o exercício está pedindo, tá? Que nas provas das outras turmas que eu dei, o pessoal não lia direito o que o exercício está pedindo e fazia errado, tá? Então, leiam bem, procurem entender o que o exercício pede. Ok, gente? Sem problema nenhum? Oi. Pô, só vou ver se é que eu falei, se até a semana que vem não liberarem o sistema, aí eu já mando todos os slides para você, tá? Uhum. Hoje nós estamos no dia 9, né? Então vocês têm... eu vou ver, eu vou conversar. Se não for liberar, eu já mando logo para vocês irem estudando, tá bom? Professor, só uma dúvida. Das questões, vão ter mais essas de conta ou vai ser mais na parte teórica? As duas. As duas? Tá? Vai ter teoria e vai ter prática também. Beleza. Beleza? Eu procuro fazer sempre uma mistura das duas aí. Às vezes eu faço com 10 questões, às vezes eu faço com 20, tá? Se eu fizer com 20, eu dou 2 horas. Se eu fizer com 10, eu dou 1 hora para fazer. Tá bom? Mas é bem tranquilo as minhas provas, viu? Eu não gosto de reprovar aluno, não. Isso, a partir abriu a prova, você tem 1 hora para terminar. Tá? Pelo menos eu não sei como é que vai ser a configuração desse sistema novo. Não sei como é que vai funcionar. Mas estou dizendo mais ou menos como é que eu costumo fazer as provas. Se eu der 10 questões, eu dou 1 hora para vocês fazerem. Tá? E se eu der 20 questões, vocês têm 2 horas. Bom? A 1 normalmente vale 10 pontos, né? Vai de 1 a 10, multiplicado por 4, né? O máximo é 0,4, é isso? É 0,4 multiplica, né? Dá 4 pontos. A 2, embolte aí o APS de vocês, né? 1 ponto APS. Para quem faz, né? Porque tem muita gente que não faz e vai lá fazer a autoavaliação e eu tiro o ponto. Não tem jeito, né? Porque eu sei quem faz e quem não faz. Eu olho o trabalho de cada um. Por falar nisso, gente, vamos fazer o seguinte, o negócio da APS. Também vocês não têm ainda, né? Vamos pensar uma forma de vocês fazerem esse trabalho sem ter que... Deixa eu até abrir lá para ver de novo, para a gente resolver isso já, que senão vocês não vão ter tempo de fazer esse negócio. Deixa eu ver se eu acho aqui a Joyce está na sala. Deixa eu até anotar o pessoal que está aqui, para mim, antes que eu esqueça, né? Maria Luísa está na sala. Anderson, Joyce. Quem mais está na sala que eu não vi? O Cauã está na sala, né, Cauã? Jonatas, a Ellen. Caleá. Alessandra. 24 pessoas tá bom, né? O que vocês acham? Exato. Muita gente, alguém não faz. Alguém fica encostado, não tem jeito. Então, acho que o legal é meia gente e aí todo mundo dá a sua contribuição, né? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui o APS de vocês para a gente discutir. Espera aí. Cadê aqui? Vamos discutir isso já para não ter problema lá na frente. Eu conversei com vocês a semana retrasada sobre isso, né? Vocês não chegaram a ver isso não, né? Entre vocês não chegaram a conversar não, né? Não, sobre aquilo que eu falei a respeito da APS, do tema, tudo mais. Não. Então é o seguinte, eu vou definir aqui com vocês hoje, já resolvi isso, tá? Ó, aqui está pedindo o quê? Atividades.
Prática sobre ABS, tal. Atividade 1 aqui, ó. Pesquisa sobre modelo de gestão de manufatura com resenha e exemplo de aplicação. Atividade 2. A partir da pesquisa em literatura nacional e estrangeira, estudo de caso, descrever o modelo ideal de gestão de produção para empresas de pequeno, médio e grande porte. O aluno poderá escolher o porte da empresa que irá executar. Vocês têm alguma preferência ou quer desenvolver um tema novo comigo? Eu que mando? Então tá bom, vamos fazer o seguinte. Deixa eu até escrever o tema aqui, vai. Deixa eu até anotar o tema aqui que eu quero que vocês façam então. Aqui nós temos para pesquisar na literatura, então. Vamos pegar essa atividade 1, pesquisa sobre os modelos de gestão de manufatura, ok? Pesquisar sobre os modelos de gestão de manufatura e como podem contribuir para a melhoria ambiental. Anotou, Raquel? Então, pesquisar sobre os modelos de manufatura e como eles podem contribuir para a melhoria ambiental ou para a preservação do meio ambiente, tá? Esse vai ser o tema para todos, tá bom? Vocês podem fazer a PS, vocês podem fazer individual, né, também. A PS pode fazer individual ou no máximo um grupo de 4, ok? E para postar no sistema, todo mundo tem que postar uma cópia. Não adianta só um colocar que os outros vão ter nota, não. Todo mundo tem que postar, ok? Cada um posta uma cópia, de preferência não, em PDF, tá? Não coloque em Word, não, que para abrir é um inferno. O sistema facilita muito com o PDF, tá? Coloca em PDF, primeira página, o nome, o título do trabalho e o nome dos participantes do grupo. Perfeito? Tá? Daí para frente é com vocês. Então, vocês me apresentam aí os modelos de gestão de manufatura e não precisa ser um monte, né? 1 ou 2, 3 no máximo. E de que maneira esses sistemas podem contribuir com a preservação do meio ambiente. Fechou? Isso aí, isso vai fazer parte lá da 2, né? Eu vou ver as datas no calendário. Eu vou montar esse fim de semana, vou ver se eu monto para vocês o plano de ensino. Se por acaso não mandarem para vocês, eu mando o plano de ensino também. Aí, no plano de ensino aparecem todas as datas, tá? Beleza, então. Alguma pergunta, gente? Algum questionamento, algum comentário, alguma dificuldade que vocês queiram tirar? E aí? Todo mundo na nave? Nada? Ninguém quer falar nada? Beleza, então. Então, eu fico por aqui, gente. Se vocês não têm nenhum questionamento, nada. Semana que vem nós vamos fazer alguns exercícios sobre ponto de equilíbrio econômico. Tá? Eu ia fazer hoje, mas me pareceu que o pessoal ia participar pouco, né? Quem participou mais foi a Raquel, né? Raquel Pedro, Anderson, né? Jonathan participou também. Então, é bom quando vocês participam. Então, semana que vem, nós vamos fazer bastante continha, tá? Vai ter matéria nova e ainda os exercícios aí para o ponto de equilíbrio econômico. Beleza? Beleza, professor.
Fechou então, gente. Então, bom descanso para todos, boa semana e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Tchau, boa noite. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.